gente, estamos aqui, você clicou aí nesse link e chegou no podcast do Joad, o podcast mais divertido, intenso e marcante que você vai encontrar em toda a internet, com certeza. E hoje eu estou aqui com uma convidada e nosso tema é falar sobre relacionamento de pais e filhos, um tema sempre presente nas nossas vidas e tão importante. Então, vou deixar que ela se apresente, né? E a gente chama ela aqui intimamente de Daia. Isso aí, eu sou a Daia, sou Daiane Jacobsen, sou psicanalista, sou terapeuta, atendo aqui no MBCV e sou mãe do Eric e da Lavínia, casada com o pastor Anderson Jacobsen. Isso aí, muito bom. Muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente, Daia. Então a gente vai ter um bate-papo aqui muito fluido, né? Espero, e que falando desse tema, também sou mãe, então que a gente é um tema que a gente gosta, conhece e que tem aquela coisa da expectativa e realidade, né? Tem diferença, né? Entre a expectativa e a realidade. Então, Daia, o que a gente pode falar e contar um pouquinho, falar dessas tuas experiências, né? Criação de filhos, relacionamento, né? Como ter um bom relacionamento com os filhos, conciliando assim todos os papéis de mãe, de líder, de estar envolvida na comunidade, né, na igreja. Como é que a gente consegue isso? Tem uma receita? Então, tempo. Tempo é o nome de tudo isso. Em Eclesiastes 3 fala que existe tempo para todas as coisas. E é real isso. O tempo, quando eles são bebês, um exemplo, os nossos filhos necessitavam muito da gente. Existia um tempo para aquilo. E eles foram crescendo e automaticamente o tempo diminui. E aí, por vezes, coisas vão tomando o nosso tempo, nos afastando, fazendo com que essa ligação fique distante. Nós podemos dizer que as pessoas vivem nas casas, mas não se relacionam como família. E o processo de trabalhar fora, de ajudar, de servir, fez com que nós estejamos sempre juntos. Nós servimos juntos, nós fizemos até uma coisa bem engraçada de contar, né? Quando a gente fez o curso de liderança Joad, eu e o Anderson, eu queria muito fazer o curso, e aí a líder Dani, lá da base de Distância Velha, ela é secretária lá, e aí ela disse, ora amiga, que vai dar certo. E daí nós tínhamos 2 vezes a nossa inscrição no curso, porque o Anderson se inscreveu e eu me inscrevi também. Escrevi nós dois, né? Mas tu não tinha, sem se falar. Sem se falar. Era uma surpresa para os dois. E aí foi bem engraçado, porque quando a gente chegou com a Lavínia no curso, acho que eles pensaram assim, meu Deus, uma criança, né? Vai atrapalhar, vai, né? E não, bem pelo contrário. Eles estão tão acostumados a fazer as coisas com a gente que para eles é natural. Ela dormiu na hora do soninho dela, todas as coisas com a gente, eles fazem tudo com a gente. E é isso que faz com que tenha uma união. É um momento em que a gente está fazendo as nossas coisas, mas eles estão vendo por que nós estamos fazendo. Um exemplo, a Lavínia e o Anderson sempre arruma ceia, organiza ceia lá em instância, né? E aí ela gosta de ajudar a preparar os copinhos, o pão, e aí o Anderson já vai ministrando ela na questão do que é a ceia, do porquê que a gente serve. Sabe que tu falou agora uma coisa que eu também compartilho dessa ideia, né? Que, assim, porque a rotina nossa como adultos, né? A gente tem 24 horas são pouco às vezes para nós, né? Então verdade. A gente tem muita coisa para fazer. Porque é isso, é a rotina, é em casa, aí leva para a escola, tu tem... também a gente tem agenda, não é só nossa, né? Nossa tem meus horários, o horário do marido, o horário dos filhos, e a gente tem que fazer essa agenda toda funcionar, tendo o trabalho, tendo os compromissos com o ministério, né? E só levar eles juntos, se eles não entenderem, acaba sendo um fardo. Isso né? E tu falou uma coisa muito importante, que é o propósito. E a gente também faz isso em casa. Porque por exemplo, quando eu viajo para dar cursos do Joad, né? Às vezes passo um fim de semana fora, e isso acontece desde que eles eram pequenos, né? Também tenho 2. E a gente sempre explicou por quê. Qual é o motivo? Por que eu preciso? Por que a mãe precisa viajar para dar um curso? Por que a mãe precisa estar na igreja em tal horário?
E explicando o porquê das coisas que a gente faz, e não só com relação à igreja, mas também com relação ao trabalho. Porque no caso, meu marido tem o trabalho dele, que envolve o tempo dele também. Então, o pai não tá em casa porque tá sempre trabalhando. Mas tudo depende da gente entender o porquê. O porquê. Para que eles saibam, né? Porque isso é vida. Né? O diálogo, na verdade, né? Hoje as famílias, elas estão tão desestruturadas pelo fato de que não tem tempo. Um não tem tempo para ouvir o outro. E lá em casa a gente tem isso desde que o Eric é pequeno. O Eric tem 19 anos hoje e nós tiramos tempo para ouvir. Pode ser a coisa mais, para nós adultos, às vezes, sem pé e sem cabeça, assim, né? Assuntos aleatórios, como agora eles gostam de falar, né? Mas a gente tira tempo para ouvir, porque isso fortalece a nossa união e eles sabem que nós somos o porto seguro. De conversar e explicar por que tudo isso está acontecendo, por que a gente precisa fazer, por que a gente tem que estar junto. Tudo isso a gente vai conversando. E outra coisa que eu lembrei também, porque às vezes a gente, quando fala sempre, né? Minha mãe sempre falava pra gente, não, porque eu sou você sempre tua melhor amiga, tudo que tu quiser tu tem que me contar. E realmente ela sempre esteve disponível quando a gente vai conversar. Porque a gente fala pro filho, não, quero te ouvir, pode sempre me contar. Mas quando ele chega, não, agora não posso. Não, depois porque agora eu tô ocupada. Não pode ser assim. Não pode ser, né? Precisa tirar tempo e ouvi-los. Às vezes o Eric, né, na segunda-feira ele tem ensaio dos jovens lá do louvor, ele chega em casa às 11 horas da noite, eu já tô deitada. E ele abre lá, mãe, tem que te contar. Conta, porque é o momento que ele tem para me contar, que aquilo tá, né, que ele precisa compartilhar com alguém, então que seja eu. E eu tenho uma fala com eles e isso super funciona. Eu sou, sim, amiga tanto da Lala, da Lavínia, quanto do Eric. Mas a minha amizade termina até o ponto que eu tenho que ser só mãe. E aí, por que isso? Porque amigos, eles terão muitos, mas mãe só eu. Exato. E aí, nesse processo, é que faz com que a gente se torne, sim, esse porto seguro. Porque eles sabem que horas eu vou dar um conselho, sim, como amiga. E aí o meu conselho como amiga pode ser ouvido ou não. Mas quando o meu conselho é de mãe, aí não. Aí ele é inegociável. Aí é uma questão de que eles sabem que se eles seguirem o resultado será bom, se eles não seguirem o resultado será ruim. E a escolha deles, por horas, tem coisas que a Lavínia já pode escolher, tem coisas hoje, o Eric tem 19 anos e ele já escolhe. Mas antes dele decidir, ele vem pedir a nossa opinião, minha e do Anderson. Às vezes eu ainda brinco, né? Ô Anderson, isso é um aconselhamento pastoral. Porque, né, tem coisas que já não cabe. Eu, como mãe, sou limitada dentro das minhas atribuições, né? E aí passa, assim, pro Anderson, né? Na questão de orientar. Tem essa questão, né, do relacionamento do casal, né? Porque tu falaste de escolhas, né? A gente tem que dar a base para eles saberem escolher. Isso aí. Porque se eles não tiverem os princípios, quando a gente tem os princípios implantados, ou quando eu sei, meu pai e minha mãe, eles acreditam em tal coisa, então eu posso escolher segundo as crenças da minha família. E isso foi uma coisa que nós, né, entendemos que é assim que se educa. Isso eu aí. tenho que transmitir esse legado. O meu legado, que eu vou transmitir para os meus filhos, é baseado naquilo que eu acredito. A gente brinca assim, até lá em casa todo mundo é do Inter, porque o pai é do Inter e não tem negociação, não pode ser de outro time. Lá em casa também. Foi uma crença que a gente transmitiu. Mas assim como a gente transmitiu a crença de gostar do time que a gente gosta, a gente foi transmitindo outras crenças, né? Isso aí. Sobre os valores, o que é certo e o que é errado. Isso aí. Porque quando a gente não estiver junto e eles forem fazer escolhas, eles precisam saber, eu vou escolher a partir do quê? Da base que eles carregam. Isso aí. E esse é o papel do pai e da mãe. E às vezes, sim, tem assunto que também eu passo pro Grayson, porque tem assunto que eu acho que é melhor o pai, né? Tem essa diferença de papel, não tem? E aí, dentro dessa harmonia desse lar, nessa criação desses filhos, o casal precisa ter um bom relacionamento para entender cada um o seu papel. Tem coisas que vão competir a mim, sim, como mãe, mas tem coisas que vão competir ao Anderson como pai e não tem como um assumir o papel do outro. Porque vai haver uma lacuna, vai haver alguma coisa que vai ficar para trás. E aí, horas, né? E aí a gente vai conversando e vai ajustando tudo que vai acontecendo, porque não tem uma fórmula. Segue isso que vai dar certo. Não, porque lá na casa, a sua casa é o seu jardim fechado.
E cada um tem as suas plantações lá, né? Uns gostam de rosas, outros gostam de folhagens. E é assim que funciona. Cada um conhecendo o seu lar, se ajustando na sua vida, no seu jardim, as coisas vão direitinho. Isso aí, é isso. É, porque a gente tem, assim, apesar da gente ouvir a palavra, ter crenças, ter valores, mas, claro, tem coisas na minha vida que eu faço diferente. Não tem receita, né? Não. Não é. Tem um padrão de família que é entender cada um o seu papel, mas não é uma receita por escrito que dá pra gente seguir como uma receita passo de a bolo. passo, Não né? dá, né? Não sai igual, não vai sair igual. Assim como nenhum dos filhos é igual. Eu tenho dois, um completamente diferente do outro. E os teus ainda tem uma diferença de idade, né? É uma diferença de 7 anos. E ali os dois, e até pelo fato de serem a Lala menina, o Eric menino, também tem atribuições diferentes, coisas diferentes entre eles, né? Gostos, pensamentos, atitudes. E aí, uma coisa que eu nunca faço é comparar um com o outro. Às vezes, eles mesmos se comparam, né? O Mano já tá fazendo tal coisa, o Alalá não fez ainda tal coisa. E aí, eu sempre digo, cada um tem um tempo. E o tempo certo para cada um vai chegar de cada coisa. E aí, torna também mais leve, né? A Lavínia, assim como o Eric, quando mais novo, tinha suas atribuições de casa, de tarefas que ele fazia, e ela lá hoje tem as dela. E aí a gente vai conversando, os ajustes, né, que vão sendo feitos. Às vezes eu digo, Lala, tu lava a louça. Aí, mãe, eu posso dormir primeiro, porque ela precisa tirar o soninho da tarde. É uma coisa dela. E pode dormir. Talvez para outra família, a outra mãe vai dizer não, tem que lavar a louça antes de dormir. Mas está tudo bem, o meu objetivo é que a louça esteja guardada. E aí são as flexibilizações que talvez a gente possa fazer para não enfrentar guerras. Exato. Né? São pequenos ajustes, às vezes, que a gente pode ter para tornar, né, o relacionamento mais tranquilo. Porque talvez coisas pequenas que não façam diferença, né? Uhum. Porque eu entendo também que a maternidade, a paternidade, não é só a gente só dar regras, não é só mandar. Não. A gente tem que fazer entender o porquê, né? É. E puxando um pouquinho, então, assim, Ali, o que tu acha que é o maior desafio hoje em dia, com essa questão que a gente começou falando, né? Conciliar o trabalho com essa criação de filhos. O que tu acha que é um dos grandes desafios da atualidade? O tempo. Sem sombra de dúvidas, o tempo. Por quê? Os pais estão em casa se sentindo culpados por não estarem trabalhando. Os pais estão trabalhando se sentindo culpados por não estarem suprindo as necessidades dos filhos em casa. E aí, nós adultos é quem precisamos entender que quando nós terminou o nosso trabalho, nós estamos indo para casa, nós estamos indo para casa. A gente precisa sentar e conviver com os nossos filhos. Não importa a idade, pode ser um bebê de 3 meses, 4 meses, 1 ano, como um jovem de 19 anos. E não é pelo fato de que o Eric hoje tem 19 anos que ele não precisa mais sentar comigo, com o Anderson, e tomar um chimarrão para conversar. Ele precisa. E nós precisamos disso também. Porque futuramente é eles que vão nos cuidar, né? Exatamente. Então, se a gente não tirar tempo para eles nesse sentido, como a gente vai querer que eles nos cuidem quando nós estivermos velhos, né? Quando nós precisarmos que eles nos cuidem. Como que vai ser esse cuidado? Ele vai retribuir o cuidado que ele recebeu. Na verdade é isso, né? Ele vai lá no fim da vida, quando a gente precisar de cuidado, eles vão retribuir o cuidado que eles receberam, a forma que eles foram cuidados, né? E realmente o tempo hoje, acho que é o tempo e entender as prioridades, né? Porque a gente costuma fazer isso, tá num lugar pensando no próximo, quando chega lá já tá pensando no outro, ou então, né, tá num se arrependendo do que não fez o anterior. Então a gente nunca tá no lugar, estar presente, estar vivendo o tempo presente. E hoje a gente sabe que a tecnologia, o celular, ele é uma bênção, ele, né, tem tudo ali e é muito prático as coisas, só que ele nos afasta das pessoas e nos afasta das pessoas que nós mais amamos. Nós, como pais, não existe nada mais importante que os nossos filhos. E horas a gente está em casa com eles, horas estão jogando, estão fazendo alguma atividade em família, mas o telefone está perto. E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar para deixar esse aparelho um pouco longe de nós, enquanto nós estamos em família.
para que a gente possa desfrutar dos momentos com os filhos de verdade, sabe? Eu acho que é um grande desafio, né? Estar presente, estar naquele momento, vivendo aquele momento. Muito se fala de tempo de qualidade, né? E é isso, é tu te desligar, talvez, se tu não consegue ter 3 horas, mas que sejam 15 minutos, mas que sejam aqueles 15 minutos que valham a pena. Que valham a pena, né? Que estejam ali conectados com a criança mesmo. Eu me lembro de uma coisa que a gente fazia em casa, quando, né, com a minha família, assim, com os meus pais, que eles trabalhavam a semana toda também, né? Tinha um trabalho, a gente estava na escola, mas tinha um momento na semana que era exclusivo, que era um sábado de tarde e a gente jogava pega-varetas todo sábado, sabe? Aquele momento de ficar ali 20 minutos, meia horinha jogando toda a família junto, né? Era meu pai, minha mãe e minhas irmãs. E ali a gente ria, e aquilo, assim, nos aproximava, realmente. Não eram muitas horas, era um tempo, mas era um momento que era exclusivo. Claro, naquela época não tinha celular, né? Mas mesmo assim, eles tinham demandas também de trabalho, de casa, né? Por trabalhar fora, a mulher quando chega em casa sempre tem muita demanda. Uau, né? sempre. É uma roupa para lavar, é organizar, guardar, porque sempre tem tarefas de casa, elas são infinitas. Intermináveis, né? E eu sou do tipo assim, eu não sou, comparando, se a gente fosse olhar para a passagem lá de Marta e Maria, não, eu não consigo ser Maria, eu sou a Marta, né? Eu tô lá trabalhando, mas tem que parar, porque tem que pensar nisso, as tarefas nunca vão acabar, mas eles crescem. Eles crescem, né? O tempo deles é o tempo que a gente tem agora. E eles sinalizam, é tão legal que quando a gente se dispõe a entender o tempo e entender esse amor que vai além das nossas forças, né, como pais, eles sinalizam para nós as necessidades que eles têm. Às vezes é através de uma birra, às vezes eles falam, eles vão sinalizando, sabe? Exato. Muito os comportamentos, na verdade, deles, né? Eles são às vezes é para chamar atenção, isso né? aí. Eles vão dando sinais, pelo comportamento a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Do que está faltando, do que está precisando. Isso aí. É bem isso. Muito bem. E uma dica, então, Daya, pra gente, né? A gente estava falando aqui, esse assunto é muito extenso, a gente teria muita coisa, eu acho, para falar, assim, de importante, né? Mas, assim, o que tu pode pontuar, assim, uma dica para pais que estão nos ouvindo, para líderes, principalmente os líderes, né, que estão nos ouvindo, assim, uma dica que tu deixa para quem, sobre essa criação de filhos, sobre esse relacionamento, como cultivar um relacionamento, assim, saudável, né? Tire tempo. Tempo, assim como tu disse, não precisa ser horas, dias, não. Tire um tempo da sua semana para ficar com o seu filho, para brincar, para ouvir, para desfrutar, para jogar. Faça aquilo que a criança, que o jovem está demonstrando interesse. Porque a gente pega eles e traz eles para dentro da nossa rotina. E eles se adaptam àquilo que a gente está fazendo. Mas saia dessa rotina. Faça algo com eles, para eles. E aí tu vai conseguir ter o que hoje nós temos lá em casa, uma união. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente realmente é uma família unida e cada vez mais unida pelo fato de que a gente se dispõe a estar com eles de verdade, sabe? Esse tempo de qualidade, né? Que é o que os filhos querem. Eu acho que de tudo que os filhos querem, de verdade, o que eles mais desejam dos pais é o tempo. É a presença, a atenção, a presença com qualidade, essa que dá atenção, né? Acho que o tempo é o presente, assim, que os filhos mais desejam receber dos seus pais, especialmente hoje em dia, né? Então, te agradeço demais por esse tempo. Nossa, dá vontade de ficar conversando aqui muito mais tempo. O assunto a gente bom, podia né? falar aqui, né? Sobre filhos, mas eu te agradeço muito, Daya, por esse tempo aqui e pelos teus conselhos, que são baseados, né, numa experiência real, né? A gente tá falando aqui de vida real, de coisas que foram testadas e aprovadas 2 vezes, né? Com 2 filhos, então testado e aprovado, né? Não é a receita única, como a gente falou aqui, mas se você não sabe como fazer, tenta seguir aí, ouvir e considerar esses conselhos que a Daya passou pra gente aqui, que com certeza vão ajudar e trazer grandes resultados na sua vida e na sua família. Amém. Então, muito, muito obrigada pela presença, por esse tempo aqui. Eu que agradeço. Tá? E até a próxima!